a los Romanos. Vamos abrir nossas Bíblias, então, na Epístola de Paulo aos Romanos, Vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 1. capítulo 1, versículo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Verso 16 e 17. Versículos 16 y 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Observe nesses dois versos que já lemos, Observemos en estos dos versículos que ya leímos, a expressão o Evangelho de Deus, no versículo 1, la expresión el Evangelio de Dios en el versículo 1, e novamente no verso 16 a expressão o Evangelho. y nuevamente en el versículo 16 la expresión el Evangelio. Vamos agora ao último capítulo dessa epístola, Vamos ahora al último capítulo de esta epístola, capítulo 16, verso 25. capítulo 16, versículo 25. Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Mais uma vez aqui vemos a expressão evangelho ou meu evangelho. Una vez más vemos aquí la expresión el evangelio o mi evangelio. Como foi então anunciado previamente, Como fue entonces anunciado anteriormente, há uma intenção diante do Senhor no nosso coração hay una intención del Señor en nuestros corazones que nesse treinamento e nos seguintes, se o Senhor assim que en permitir, que en este entrenamiento y en los siguientes, si el Señor lo permite, nós examinemos as 4 colunas da revelação do Novo Testamento. examinemos las 4 columnas de revelación del Nuevo Testamento. Talvez hoje, no decorrer desse compartilhar, entraremos em alguns detalhes mais sobre essas 4 colunas. Quizás hoy a lo largo de este compartir entremos en más profundidad en relación a estas 4 columnas. Creio que precisamos fazer uma pequena introdução aqui, preliminar. Creo que es necesario hacer una pequeña introducción preliminar. Por que o livro de Atos é tão importante? ¿Por qué el libro de Hechos es tan importante? E vamos tomar essa primeira sessão no nosso estudo de Romanos Y vamos a tomar esta primera sesión en nuestro estudio de Romanos para examinarmos o livro de Atos. para examinar el libro de Hechos. Quando nós abrimos a epístola de Paulo aos Romanos, Cuando abrimos la epístola de Pablo a los Romanos, a primeira palavra que temos é Paulo. la primera palabra que tenemos es Pablo. Mas se nós não tivéssemos o livro de Atos, Pero si no tuviésemos el libro de Hechos, nem mesmo saberíamos quem é este Paulo. ni siquiera sabríamos quién es este Pablo. Ele não era um dos 12 apóstolos do nosso Senhor. Él no era uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor. Não há sequer a menção de Paulo nos evangelhos. Ni siquiera hay una mención de Pablo en los evangelios. Romanos é a primeira de uma série de epístolas. Romanos es la primera de una serie de epístolas. E a primeira palavra que temos nessa carta aos Romanos é Paulo. Y la primera palabra que tenemos en esta epístola a los Romanos es Pablo. Então o livro de Atos é tão essencial Entonces el libro de Hechos es tan esencial porque ele faz a conexão ou o elo entre os 4 evangelhos e o restante do Novo Testamento. porque él nos hace la conexión o el hilo entre los 4 evangelios y el resto del Nuevo Testamento. O livro de Atos se coloca aí nesse espaço intermediário. El libro de Hechos se pone en este espacio intermediario. Quando nós concluímos o treinamento passado a respeito dos evangelhos, Cuando terminamos el entrenamiento pasado
en relación a los 4 evangelios. E os irmãos se lembram que até aqui temos feito visões panorâmicas? Los hermanos recuerdan que hasta ahora habíamos hecho solo visiones panorámicas. Esse já é o 4º ano que estamos juntos. Este ya el 4º año que estamos juntos. Nós começamos sobre a visão panorâmica do Pentateuco, Comenzamos sobre la visión panorámica del Pentateuco, a mente de Deus no Pentateuco, la mente de Dios en el Pentateuco, os 5 livros de Moisés. los 5 libros de Moisés. Depois fizemos uma panorâmica de Josué a Malaquias, Después hicimos una panorámica de Josué hasta Malaquías, os livros históricos, poéticos e proféticos. los libros históricos, poéticos y proféticos. Depois, no último encontro, fizemos uma abordagem dos 4 evangelhos, Después en el último encuentro hicimos un abordaje de los 4 evangelios, o que nós chamamos de as 4 faces do Salvador. o como llamamos los 4 rostros del Salvador. Quando nós concluímos o evangelho de Marcos, Cuando terminamos el evangelio de Marcos, eu gostaria que abríssemos aí novamente. me gustaría que abriésemos el evangelio nuevamente. Nós temos uma expressão maravilhosa. Tenemos una expresión maravillosa. Os 2 últimos versos do evangelho de Marcos. En los 2 últimos versos del evangelio de Marcos, Capítulo 16, versos 19 e 20. capítulo 16, versículos 19 y 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Nós vimos que particularmente o evangelho de Marcos é o evangelho do servo dos servos. Vemos que en particular el evangelio de Marcos es el evangelio del siervo de los siervos. É o evangelho que não menciona nem mesmo a genealogia do Senhor Jesus. Es un evangelio que ni siquiera menciona la genealogía del Señor Jesús. Ninguém se interessa pela genealogia de um escravo. Nadie se interesa por la genealogía de un esclavo. Então, o evangelho de Marcos retrata esse maravilhoso servo dos servos. Entonces el evangelio de Marcos retrata a este siervo de siervos. E como o evangelho termina? ¿Y cómo termina este evangelio? Onde está o servo dos servos? ¿Dónde está el siervo de siervos? Então nós temos esse lindo versículo. Entonces tenemos este lindo versículo. O Senhor Jesus. El Señor Jesús. Esse mesmo que é o servo dos servos. Este mismo que es el siervo de los siervos. Aqui chamado de o Senhor Jesus. Aquí llamado del Señor Jesús. Depois de lhes ter falado. Después de haber hablado. Porque aqui ele já está ressuscitado. Porque aquí él ya está resucitado. Ele foi recebido no céu. Él fue recibido en el cielo. E aqui temos essa expressão chave. Y aquí tenemos esta expresión clave. Assentou-se à destra de Deus. Se sentó a la diestra de Dios. Aí está o servo do servo. Ahí está el siervo de los O siervos. que ele está fazendo lá? ¿Y qué estaba haciendo allá? Algumas coisas muito importantes. Algunas cosas muy importantes. Entre elas, Entre ellas, ele está aguardando que todos os seus inimigos él está esperando que todos sus enemigos sejam postos por estrado dos seus pés. sean puestos por estrado de sus pies. Ele está aguardando que o Espírito Santo atavie a sua noiva para o encontro com Él ele. está esperando que el Espíritu Santo atavío prepara a la novia para el encuentro con él. Assentado à destra de Deus. Sentado a la diestra de Dios. Ele vive para interceder por nós. Él vive para interceder por nosotros. Ele é âncora da alma, segura e firme. Él es el ancla del alma, segura y firme. Essa âncora penetrou além do véu. Esta ancla penetró más allá del velo. E como já usamos essa figura aqui outras vezes, Y como ya hemos usado esta figura aquí otras veces, essa âncora além do véu, esta ancla más allá del velo ela está como que recolhendo para si o navio. está como que recogiendo para sí el barco. Esse navio é a sua igreja, Este barco es su iglesia, transformados de glória em glória, transformados de gloria en gloria, chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. llamados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esse é o trabalho do Senhor no trono. Este es el trabajo del Señor en el trono. Agora, ele enviou a partir do seu trono o Consolador. Ahora Él envió desde su trono al Consolador. Então, se nós tomamos esses versos finais de Marcos, Entonces, si tomamos estos versos finales de Marcos, e então vamos ao livro de Atos, y entonces vamos al libro de Hechos, nós temos um quadro completo. tenemos un cuadro completo. Vamos a Atos capítulo 2, verso 33. Vamos a Hechos, capítulo 2, verso 33. Se Marcos diz que o nosso Senhor está assentado à destra de Deus, Si Marcos dice que nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios, é Lucas quem vai nos dizer no livro de Atos es Lucas quien nos va a decir en el libro de Hechos uma das coisas que o nosso Senhor fez
no seu trono. Una de las cosas que nuestro Señor hizo en su trono. Atos capítulo 1, capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos ao verso 33. Vamos al verso 33. Aqui temos a mesma referência do livro do Evangelho de Marcos. Tenemos aquí la misma referencia del Evangelio de Marcos. Aí está o Senhor Jesus exaltado, pois, à destra de Deus. Ahí está el Señor exaltado por la diestra de Dios. Assim terminou o Evangelho de Marcos. Así terminó el Evangelio de Marcos. E não, o que Lucas diz a mais? ¿Y qué más nos dice Lucas? Que esse Senhor Jesus exaltado à destra de Deus, Que este Señor Jesús exaltado a la diestra de Dios ele recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo recibió del Padre la promesa del Espíritu e Santo derramou isto que vedes e ouvis. y derramó esto que veis y oís. Nós já falamos aos irmãos que há dois envios extremamente importantes, conforme Paulo os registra. Y hablamos a los hermanos que hay dos envíos conforme a lo que Pablo registra. Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versos de 4 a 6. versículos del 4 al 6. Deus enviou o seu Filho Dios envió a su Hijo para resgatar. para rescatar. E porque vós sois filhos, Y porque vosotros sois hijos, Deus enviou o Espírito do seu Filho Dios envió al Espíritu de su Hijo para adotar. para adoptar. Enviou o seu Filho para resgatar. Envió a su Hijo para rescatar. Enviou o seu Espírito para adotar. Envió a su Espíritu para adoptar. Então, qual a importância do livro de Atos? Entonces, ¿cuál es la importancia del libro de Hechos? Por que ele faz a conexão entre os 4 evangelhos e as epístolas? ¿Por qué no hace esta conexión entre los 4 evangelios y las epístolas? Então preste muita atenção aqui. Entonces ponga mucha atención aquí. Na verdade, o livro de Atos La verdad, en el libro de Hechos poderia ser mais apropriadamente chamado assim: podría ser más apropiadamente llamado así: os Atos do Senhor Jesus glorificado, los hechos del Señor Jesús glorificado através do Espírito Santo, a través del Espíritu Santo, por meio da igreja. por medio de la iglesia. Esse é o livro de Atos. Es el libro de Hechos. Não são exatamente os atos dos apóstolos. No son exactamente los hechos de los apóstoles. São os atos do Senhor Jesus glorificado. Son los hechos del Señor Jesús glorificado Pelo Espírito Santo, por el Espíritu Santo através do seu corpo, que é a igreja. a través de su cuerpo que es la iglesia. Atos do Senhor Jesus, Hechos del Señor Jesús por meio do seu corpo, que é a igreja. por medio de su cuerpo que es la iglesia. Por isso, Lucas, quando inicia o livro de Atos, Por eso que Lucas, cuando comienza el libro de Hechos, veja o que diz o capítulo 1, mire lo que dice el capítulo 1, versículo 1. versículo 1. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, En el primer tratado, oh Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Você está vendo essa palavra começou? ¿Usted está viendo esa palabra comenzó? Quando que Lucas registrou aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar? ¿Cuándo es que Lucas registró aquello que Jesús comenzó a hacer y a enseñar? É claro, no seu evangelho. Es claro, en su evangelio. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. El primer tratado, el primer libro, oh Teófilo. A palavra para tratado aí é logos, La palabra para tratado ahí es logos, que é uma das palavras que se refere a isso, a tratado. que es una de las palabras que se refiere a eso, tratado. E esse primeiro tratado é o Evangelho de Lucas. Y ese primer tratado es el evangelio de Lucas. Então observe que Lucas diz: Jesus começou a fazer e a ensinar. Entonces, mire, Lucas dice lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Essa palavra começou é muito importante. Esa palabra comenzó es muy importante, Exatamente porque o segundo livro de Lucas, especialmente porque el segundo libro de Lucas, que é exatamente o livro de Atos, que es exactamente el libro de Hechos, é uma continuidade do que Jesus começou a fazer conforme registrado no Evangelho. es una continuidad de lo que Jesús comenzó a hacer conforme a lo que está registrado Então, en los evangelios. Então logo de início está muito claro. Entonces, luego que el comienzo, el inicio está muy claro, Ele começou a fazer conforme Lucas registra no Evangelho. él comenzó a hacer conforme a lo que Lucas registra en los evangelios. Nosso Senhor Jesus. Nuestro Señor Jesús. E nosso Senhor Jesus continua a fazer. Y nuestro Señor Jesús continúa haciendo. E nosso Senhor Jesus continua a ensinar. Y continúa a enseñar. E isso que nós temos no livro de Atos. Y eso es lo que tenemos en el libro de Hechos. Esses sinais e maravilhas, Estas señales y maravillas, os muitos prodígios, los muchos prodigios, todos esses ensinos preciosos, todas estas enseñanzas preciosas, é o Senhor Jesus fazendo e ensinando. es el Señor Jesús haciendo y enseñando. Então essa é a importância do livro de Atos. Entonces, esta es la importancia del libro de Hechos.
O que nós queremos fazer nessa primeira sessão Lo que nosotros queremos hacer en esta primera sesión é buscar fazer então essa conexão entre os evangelhos e as epístolas, es buscar hacer esta conexión entre los evangelios y la epístola por meio desse livro de Atos. por medio de este libro Hechos. Mas como nós temos apenas uma sessão para isso, Pero como tenemos solo una sesión para esto, nós vamos nos deter na vida de Paulo, nos vamos a detener en la vida de Pablo, porque nós vamos estudar a epístola aos Romanos. porque vamos a estudiar la epístola a los romanos, Esse que é chamado o Evangelho de Paulo. este que es llamado el Evangelio de Pablo. Nós temos 4 evangelhos em nossas Bíblias, Nosotros tenemos 4 evangelios en nuestras os Biblias, 4 evangelhos históricos, los 4 evangelios históricos, e podemos dizer que nós temos mais um evangelho. y podemos decir que tenemos un evangelio más. Paulo chama o evangelho que ele prega, Pablo llama al evangelio que él predica, e você viu isso em Romanos 16, 25. y usted vio en Romanos 16, 25, Paulo diz o meu evangelho. Pablo dice, mi evangelio, Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. aquel que es poderoso para confirmaros según mi evangelio. E aqui nós temos algo maravilhoso acontecendo. Y acá tenemos algo maravilloso que está aconteciendo. Paulo não era apenas um pregador do evangelho, Pablo no era apenas un predicador del evangelio, mas o evangelho foi de tal forma, podemos assim dizer, encarnado em Paulo. sino que el evangelio fue de tal manera encarnado, si podemos decirlo así, en Pablo. O evangelho tomou conta do ser total de Paulo, El evangelio tomó cuenta de todo el ser de Pablo, que a vida de Paulo era uma expressão maravilhosa do evangelho. que entonces la vida de Pablo era una expresión maravillosa del evangelio. Escute o que ele chega a dizer. Mire, escuche lo que él llega a decir. Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 8. desde el verso 8. Ele vai dizer: finalmente, irmãos, Él dice, finalmente, hermanos, tudo o que vistes, todo lo que vistes, tudo o que vistes, todo lo que vistes, tudo o que ouvistes, todo lo que vieron, todo lo que oyeron, tudo o que aprenderam, todo lo que aprendieron de mim isso praticai, de mí, eso practicad. e o Deus da paz será convosco. Y el Dios de la paz será con vosotros. Você vê a plenitude do evangelho na vida de Paulo? Ustedes ven la plenitud del evangelio en la vida de Pablo. Você já pensou sobre essas frases? ¿Usted ya pensó sobre esas frases? Será que você poderia dizer isso a outro? ¿Será que tú podrías decirle eso a otro? Tudo que você ver em mim, Todo lo que ves en mí, todo o meu pensamento, todos mis pensamientos, todas as minhas palavras, todas mis palabras, todas as minhas atitudes, todas mis actitudes, todo o meu estilo de vida, todo mi estilo de vida, tudo que você ver em mim, todo lo que ustedes ven en mí, isso também pratique. eso también E o practíquenlo. Deus da paz será convosco. Y el Dios de paz será con ustedes. Por isso Paulo dizia: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Por eso que Pablo decía, ay de mí si no predicase el evangelio. Então nós podemos afirmar com todas as letras: Entonces podemos decir, afirmar con todas las letras, Paulo era como um evangelho ambulante. Pablo era como un evangelio ambulante. Todo sua vontade, sua mente, seus sentimentos Toda su voluntad, su mente, sus sentimientos foram capturados pelo evangelho. fueron cautivados por el evangelio. Mas que evangelho é esse? Pero ¿qué evangelio es este? Mais tarde chegaremos a isso com mais detalhes um pouco, Más adelante llegaremos a esto con más detalle, na sessão da tarde. en la sesión de la tarde. Paulo vai dizer que o evangelho não é um conjunto de doutrinas. Pablo va a decir que el evangelio no es un conjunto de doctrinas. Não é nem mesmo as boas novas em si mesmo. Ni siquiera en sí mismo es las buenas nuevas. É claro que ele tem maravilhosas novas. Es claro que tiene maravillosas buenas nuevas. Mas Paulo vai dizer que o evangelho é uma pessoa. Pero Pablo va a decir que el evangelio es una O persona. evangelho é Jesus Cristo. El evangelio es Jesucristo. Não apenas o que Jesus Cristo fez, No solo lo que Jesucristo hizo, mas é o que Jesus Cristo é. sino lo que Jesucristo es. O evangelho é a pessoa e então a obra do Senhor Jesus. El evangelio es entonces la persona y obra del Señor Jesús. Por isso nós examinaremos mais tarde, de novo, Romanos 16, Por eso que más adelante examinaremos nuevamente Romanos 16, e vamos ver que Paulo chama o evangelho de a pregação de Jesus Cristo. que Pablo llama al evangelio de la predicación de Jesucristo. Então, se as glórias da pessoa e obra de Jesus não são reveladas, Entonces, si la gloria y la persona del Señor Jesús no son reveladas, então não há evangelho nessa pregação. entonces no hay evangelio en esta predicación. Pode haver pregação de muita coisa. Cuando hay predicación de muchas cosas, Pregação de história, de filosofia, de literatura. predicación de historia, de filosofía, de literatura, Mas se Cristo não é visto, pero si Cristo no es visto, as glórias da pessoa e obra de Cristo, la gloria de la persona y obra de Cristo, isso é o evangelho. eso es el evangelio. Assim Paulo o vê.
Así Pablo lo veía. Então, quando ele diz que ele foi separado para o evangelho de Deus, Entonces cuando nos dice que él fue separado para el evangelio de isso Jesucristo, é Romanos capítulo 1, versículo 1, eso es Romanos capítulo 1, versículo ele está 1. dizendo em outras palavras, En otras palabras, él está diciendo, separado para Cristo. apartado, separado para Cristo. Porque nesse contexto mesmo, Porque en ese contexto, Romanos 1, de 1 a 4, Romanos 1 del 1 al 4, ele vai dizer que o evangelho diz respeito a seu filho. él nos va a decir que el evangelio dice respecto a su hijo. Não é um conjunto de doutrinas. No es un conjunto de O doctrinas. evangelho é o seu filho. El evangelio es su hijo. Esse que segundo a carne veio da descendência de Davi. Ese que según la carne vino según el linaje de David. Esses 4 versos iniciais são maravilhosos. Esos 4 versos iniciales son E maravillosos. nós vamos examiná-los na sessão da Y tarde. los vamos a examinar en la sesión de la tarde. Ele veio da descendência de Davi. Él vino de la descendencia de David. E ele foi manifestado filho de Deus com poder. Y él fue manifestado hijo de Dios con poder. Então assim Paulo vê o evangelho. Entonces así Pablo ve el evangelio. Mas quem é Paulo? Pero ¿quién es Pablo? Nós nem o conhecemos quando lemos os 4 evangelhos. Nosotros ni siquiera le conocemos cuando leemos los 4 Então evangelios. vamos examinar alguma coisa no livro de Atos. Entonces vamos a ver algunas cosas en el libro de Hechos. Primeiro, mantenha no seu coração. Primero mantengan en su corazón. São os atos do Senhor Jesus mesmo. Son los hechos del Señor Jesús mismo. É Ele que continua fazendo. Es Él quien continúa haciendo. É Ele que continua ensinando. Es Él que continúa enseñando. Agora pelo Espírito Santo. Ahora por el Espíritu Santo. Através da igreja que é o seu corpo. A través de la iglesia que es su cuerpo. Por isso esse livro é tão maravilhoso. Por eso que este libro es tan maravilloso. Então, o que nós temos no livro de Atos? Entonces, ¿qué tenemos en el libro de Hechos? Vamos fazer uma breve síntese desse livro. Vamos a hacer una breve síntesis de este libro. Vamos dividi-lo de uma maneira bem panorâmica. Vamos a dividirlo de una manera bien panorámica. Os primeiros 12 capítulos Los primeros 12 capítulos formam uma unidade. forman una unidad. E aí o personagem principal é Pedro. Y ahí el personaje principal es Pedro. 12 capítulos iniciais 12 capítulos e iniciales. Pedro é a figura central. Y Pedro es la figura central. Depois nós temos o capítulo 13 de Atos, Después tenemos el capítulo 13 de Hechos até o 28. hasta el 28. E aí nessa segunda parte, o personagem central é Paulo. Y ahí en esta segunda parte, el personaje principal es Pablo. Agora, o que acontece no capítulo 1 de Atos? Ahora, ¿qué es lo que acontece en el capítulo 1 de Hechos? Aquilo que nós lemos no final de Marcos 16, Aquello que nosotros leímos al final de Marcos 16. nosso Senhor Jesus está sentado à destra de Deus. Nuestro Señor Jesús sentado a la diestra de Dios. Nós vimos que o livro de Atos vai nos avançar algumas notícias a mais. Vemos que el libro de Hechos nos va a dar algunas noticias más. Esse que está sentado à destra de Deus, Este que está sentado a la diestra de ele Dios, recebeu do Pai a promessa do Espírito. él recibió del Padre la promesa del Espíritu. Segundo o Salmo 133, Según el Salmo 133, é o óleo sobre a cabeça. es el óleo sobre la cabeza. O servo dos servos foi exaltado. El siervo de siervos fue exaltado. Assentou-se na destra do trono da majestade nos céus. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ele é o cabeça de todo principado. Él es la cabeza sobre todo principado. Ele é o cabeça de todo homem. Él es la cabeza de todo hombre. Ele é o cabeça da igreja. Él es la cabeza de la iglesia. Então esse cabeça recebe óleo sobre si. Entonces esta cabeza recibe el óleo sobre sí. Óleo sobre a cabeça. Óleo sobre la cabeza. Desce pela barba. Y desciende sobre la A barba. barba de Arão. La barba de Aarón. Porque ele se assentou como sumo sacerdote celestial. Porque él se sentó como un sumo sacerdote celestial. Ele é o verdadeiro Arão. Él es el verdadero Aarón. Então esse óleo escorreu da sua cabeça pela barba. Entonces este óleo descendió desde su cabeza hasta la barba. E porque ele é o sumo sacerdote. Y porque él es el sumo sacerdote. Então esse óleo desceu até a orla das suas vestes. Entonces este óleo descendió hasta el borde de sus vestiduras. E esse é o livro de Atos. Este es el libro de Hechos. A unção da cabeça La unción de la cabeza está sobre todo o seu corpo. está sobre todo el cuerpo. A cabeça governa o corpo. La cabeza gobierna el cuerpo. Então aqueles membros do corpo de Cristo, Entonces aquellos miembros del cuerpo de Cristo, não apenas os apóstolos, mas alguns irmãos anônimos, inclusive. no solo los apóstoles, sino incluso algunos hermanos anónimos. Aqueles que foram dispersos de Jerusalém Aquellos que fueron dispersos en Jerusalén e pregaram em Chipre, Cirene, Antioquia. y predicaron en Chipre, Cirene y Antioquía. E gregos creram no Senhor. Y griegos creyeron en el Señor. O Senhor Jesus ressuscitado. El Señor Jesús resucitado. A unção no corpo de Cristo. La unción en el cuerpo de Cristo. Aqueles irmãos saindo e pregando. Aquellos hermanos saliendo y predicando. E o Senhor
Jesus era com eles. y el Señor Jesús era con ellos. Esse é o assunto desse lindo livro de Atos. Este es el asunto de este lindo libro de Hechos. Então, quando nós chegamos ao capítulo 1 de Atos, Entonces, cuando llegamos al capítulo 1 de Hechos, nós não vamos ler para ganhar tempo. no lo vamos a leer para ganar O tiempo. capítulo 1 também é um capítulo maravilhoso. El capítulo 1 es un capítulo maravilloso. Ele vai fazer essa primeira conexão dos evangelhos com as epístolas. Nos va a hacer esta primera conexión entre los evangelios y las epístolas. Então, nosso Senhor Jesus ressuscitou. Entonces, nuestro Señor Jesús resucitó. Assim terminam os evangelhos. Y así terminan los Ele evangelios. ressuscitou. Él resucitó. 40 dias permanece com os discípulos. 40 días permanece con los discípulos. 10 vezes ele manifesta-se ressurreto. 10 veces Él se manifestó resurrecto. Esse é um assunto para uma conferência inteira. Eso es un asunto para una conferencia completa. As 10 aparições do Senhor Jesus depois da ressurreição. Las 10 apariciones del Señor Jesús después de la resurrección. Cada aparição tem uma lição diferente. Cada aparición tiene una lección diferente. Estude esse assunto você mesmo. Estudie este asunto usted mismo. E se o Senhor nos permitir, quem sabe um dia falaremos sobre isso. Y si el Señor lo permitiese, quién sabe, un día hablaremos sobre eso. Há uma linda obra de A.B. Simpson. Hay una linda obra sobre de A.B. Simpson. Se não me engano, o nome é Christ of the 40 Days. Christ of the 40 Days. Cristo dos 40 dias. Cristo en los 40 días. E é uma obra muito especial, Y es una obra muy especial, onde ele vai mostrar as 10 aparições do Senhor Jesus en que Él nos va a mostrar las 10 apariciones del Señor após Jesús a ressurreição. post-resurrección. Então isso está escrito no capítulo 1 de Atos. Y eso está escrito entonces en el capítulo 1 del libro de Hechos. Ele se manifestou aos seus discípulos depois da ressurreição. Él se manifestó a los discípulos después de la resurrección. Ele comeu com eles. Él comió con ellos. Ele determinou que eles esperassem em Jerusalém a promessa do Pai. Él determinó que ellos esperasen en Jerusalén la promesa del Padre. Qual era a promessa do Pai? ¿Cuál es la promesa del Padre? O envio do Espírito Santo. El envío del Espíritu Santo. Então, quando nós chegamos no capítulo 1, Entonces, cuando llegamos al capítulo 1, versos 8 e 9, versículos 8 y 9, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. E aqui queria citar uma outra obra para você, Y aquí quisiera citar otra obra para ustedes, de um conhecido erudito chamado A.J. Gordon. de un conocido erudito llamado A.J. Gordon. E a obra se chama O Ministério do Espírito. Y la obra se llama El Ministerio del Espíritu. E ele usa uma expressão ousada ali no seu escrito. Y él usa una expresión osada allí en su escrito. Escute o que ele diz. Escuchen lo que él dice. Quando o Espírito Santo desceu do cabeça exaltado Cuando el Espíritu Santo descendió de la cabeza exaltada para morar na igreja, para habitar en la iglesia, esse evento ese evento pode ser chamado de a encarnação do Espírito Santo. puede ser llamado de la encarnación del Espíritu Santo. Essa é uma expressão maravilhosa. Esa es una expresión maravillosa. Nós temos a encarnação do Verbo de Deus, Nosotros tenemos la encarnación del Verbo de Dios, o Logos, el Logos, a segunda pessoa da la Trindade, segunda persona de la no Trinidad, ventre de Maria, en el vientre de María, por obra do Espírito por Santo. obra del Espíritu Santo. A encarnação do Verbo de Deus. La encarnación del Verbo de E Dios. agora podemos dizer, entre aspas, Y ahora podemos decir entre comillas, temos uma outra encarnação. tenemos otra encarnación. Depois que o Verbo que se fez carne Después del Verbo que se hizo carne realizou a sua maravilhosa obra, y realizó su maravillosa obra, ascendeu ao céu, ascendió al à cielo, destra de Deus, a la diestra de Dios, recebeu a promessa do Espírito. recibió la promesa del Ele Espíritu, derrama o Espírito sobre a igreja, Él derrama el Espíritu sobre la que não iglesia, vem à igreja como um visitante ou um hóspede, que no vino a la iglesia como un visitante o huésped, mas para morar na igreja, sino para habitar en la iglesia, para tornar a igreja o templo dele mesmo. para volver a la iglesia el templo del mismo. Então essa é a encarnação do Espírito Santo. Entonces esa es la encarnación del Espíritu Santo. Então agora o que os apóstolos falam, Entonces, ¿qué es entonces ahora lo que los apóstoles o hablan, que os apóstolos fazem, lo que los apóstoles hacen, como isso pode ser chamado? ¿cómo podemos llamarle a Isso esto? é a obra do Espírito Santo mesmo, Esto es la obra del Espíritu Santo, porque ele está encarnado na igreja. porque Él está encarnado en la Que iglesia. coisa maravilhosa é essa. Qué cosa maravillosa es esta. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, assim como a ressurreição do Senhor Jesus foi histórica, así como la resurrección del Señor Jesús fue histórica, e o capítulo 1 de Atos registra a ascensão do Senhor Jesus também histórica. y el primer capítulo de Hechos registra la ascensión del Señor Jesús, también histórica. Você sabe por que essa expressão histórica é tão importante? ¿Usted sabe por qué esta expresión histórica es tan importante? Porque a nossa fé não é algo
etéreo, algo sem substância, Porque nuestra fe no es algo etéreo, sin sustancia, como que suspenso no ar. como suspendida en el aire. Nossa fé é histórica. Nuestra fe es histórica. Eu sei que os jovens aqui têm sido expostos a bastante apologética. Yo sé que los jóvenes aquí han sido expuestos a bastante apologética. Isso é bom. Eso es bueno. A apologética tem uma finalidade principal: La apologética tiene una finalidad principal, demonstrar que a nossa fé é histórica. demostrar que nuestra fe es histórica. Nós não cremos em algo vazio. Nosotros no creemos en algo vacío. Não há nenhum livro como o Novo Testamento No hay ningún libro como el Nuevo Testamento que tenha obtido tal comprovação histórica. que haya obtenido tal comprobación histórica. Você já ouviu isso, não já? ¿Usted ya escuchó eso? A segunda obra depois do Novo Testamento La segunda obra después del Nuevo Testamento que mais tem comprovação histórica que tiene más comprobación histórica é uma obra de Homero es una obra de Homero chamado A Ilíada. llamado la Ilíada. Há cópias aí em vários Hay lugares copias allí en varios lugares e de originais, y de originales, inclusive os originais. inclusive los originales. Então há um relato Entonces hay un relato de algo de em torno de 60 escritos da Ilíada de Homero. de algo alrededor de 60 escritos de la Ilíada de Homero, Partes ou todo? partes o todo, 60 documentos. 60 documentos, Algo em torno de 60 documentos. algo alrededor de 60 documentos. Você sabe quanta documentação histórica há do Novo Testamento? ¿Usted sabe cuánta documentación histórica hay respecto al Nuevo Testamento? 24.000. 24.000. Não há nenhum livro no mundo No hay ningún libro en el mundo que tenha tal comprovação histórica que tenga tal comprobación histórica como o Novo Testamento. como el Nuevo Testamento. Nossa fé é histórica. Nuestra fe es histórica. Nosso Senhor Jesus ressuscitou. Nuestro Señor Jesús resucitó Isso é histórico. y eso es histórico. Nosso Senhor Jesus ascendeu ao céu. Nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos. Atos capítulo 1, Hechos capítulo 1, verso 9. versículo 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo de ellos, fue alzado, Elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Essa é uma ascensão histórica, Esta es una ascensión histórica, testemunhada. testimoniada. E então ele ascendeu à destra do trono de Deus. Y entonces él ascendió a la diestra del trono de E Dios. agora temos mais um evento histórico. Y ahora tenemos un evento histórico O más, Pentecoste. el Pentecostés, Um evento histórico. un evento histórico. Assim como Gólgota foi um evento histórico, Así como el Gólgota fue un evento o histórico, Pentecostes foi um evento el histórico. Pentecostés fue un evento histórico. E entre eles nós temos a ascensão de Cristo, um evento histórico. Y entre ellos tenemos la ascensión de Cristo, un evento histórico. Graças ao Senhor, a nossa fé tem tanta substância. Gracias al Señor, nuestra fe tiene tanta sustancia. Então, por causa dessa ascensão e entronização, o Espírito Santo foi derramado. Y entonces, a causa de esta ascensión y entronización, el Espíritu Santo fue E derramado. como disse o nosso irmão Gordon, então, Y entonces, como dice nuestro hermano Gordon, no capítulo 2 de Atos, en el capítulo 2 de Hechos, nós temos a encarnação, o que ele chamou de a encarnação do Espírito Santo. tenemos la encarnación, lo que él llamó la encarnación del Espíritu Santo. Então, nós vamos ao capítulo 7 de Atos. Entonces, vamos al capítulo 7 de Hechos. Muitas coisas acontecem até lá. Muchas cosas acontecen hasta allá. Nossa ênfase nessa primeira sessão será a vida de Paulo. Nuestro énfasis en esta primera sesión será la vida de Pablo. Quando nós chegamos no capítulo 7 de Atos, Cuando llegamos al capítulo 7 de Hechos, nós temos Estevão pregando. tenemos a Esteban predicando. A igreja já foi estabelecida, La iglesia fue establecida. havia diáconos em Jerusalém, Había diáconos en Jerusalén. Estevão era um deles, Esteban era uno de ellos. era um homem cheio do Espírito Santo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Assim registra o livro de Atos, capítulo 6. Así registra el libro de Hechos, capítulo 6. Então, em um determinado momento, ele vai dar o seu testemunho, conforme Lucas registra. Entonces, en un determinado momento, él va a dar su testimonio conforme a lo que Lucas registra. E Lucas faz uma pregação maravilhosa. Y Lucas hace una predicación maravillosa. Estevão. Entonces, Esteban hace una predicación maravillosa. A ênfase da pregação de Estevão El énfasis de la predicación de Esteban é a casa de Deus. es la casa de Dios. Ele começa com Abraão, Él comienza con Abraham, cita os patriarcas, cita a los patriarcas, cita Moisés, cita a Moisés, cita Davi, cita a David, cita Isaías, cita a Isaías, porque ele quer mostrar uma coisa. porque él quiere mostrar solo una cosa. Qual é o lugar do meu repouso? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Qual é o lugar do meu repouso? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Então Estevão vai dizer que Deus tem uma casa na
na terra. Entonces Esteban va a decir que Dios tiene una casa en la tierra. E essa casa é ninguém menos do que o seu verbo, o Senhor Jesus. Y esa casa, nadie menos que el Verbo, el Señor Jesús. Então, quando Estevão prega essa mensagem, Entonces cuando Esteban predica este mensaje, ele recebe muita oposição. él recibe mucha oposición. E nós estamos destacando esse capítulo 7 de Atos por dois motivos. Y vamos a destacar este capítulo 7 de Hechos por dos motivos. Para que tenhamos uma pequena panorâmica aqui desse livro de Atos. Para que tengamos una pequeña panorámica de este libro de Hechos. Primeiro, Primero, Estevão foi o primeiro mártir da história da igreja. Esteban fue el primer mártir de la historia de la E iglesia. quando Estevão partiu para o Y Senhor, cuando Esteban partió con el Señor, os céus se abriram. los cielos se abrieron. Nós ouvimos na primeira sessão que no Evangelho de Lucas os céus se abriram duas vezes. En la primera sesión oímos que en el libro de Lucas los cielos se abrieron dos veces. E aquelas duas vozes do céu, Y aquellas dos voces del cielo, capítulo 3 e capítulo 9. capítulo 3 y capítulo 9, Céus abertos duas vezes. cielos abiertos dos veces. Aqui no livro de Atos, Aquí en el libro de Hechos, que também é de autoria de Lucas, que también es de la autoría de Lucas, Lucas também registra o céu aberto duas vezes. Lucas también registra cielos abiertos en dos oportunidades. Você sabe onde eles estão? ¿Sabe dónde ellos están? O primeiro lugar é aqui mesmo, em Atos 7, verso 54. El primer lugar está aquí en Hechos, capítulo 7, verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Então temos o verso 56 agora. Y entonces el verso 56. E disse: Y dijo, Eis que vejo os céus abertos, he aquí veo los cielos abiertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Você vê a conexão desse versículo com os evangelhos? ¿Usted ve la conexión de este versículo con los evangelios? Marcos disse, ele ascendeu aos céus e está sentado à destra de Deus. Marcos nos dice que él ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Agora nós temos no livro de Atos do Senhor Jesus, Ahora tenemos el libro de Hechos del Señor Jesús, através da sua igreja. a través de su E iglesia. aí temos o primeiro mártir. Y ahí tenemos el primer mártir. Ele está partindo para o seu Senhor, Él está partiendo a su Señor, depois de pregar esse maravilhoso evangelho. después de predicar este maravilloso evangelio. Então o que ele vê? Entonces, ¿qué es lo que él ve? Ele estava sendo apedrejado. Él estaba siendo apedreado E os céus se abrem y para los Estevão. cielos se abren para Esteban. E ele vê não o Filho do Homem assentado, Y él no ve al Hijo del Hombre sentado, mas o Filho do Homem de pé, sino al Hijo del Hombre en pie, à destra de Deus. a la diestra de Se Dios. você vai receber um convidado ilustre na tua casa, Si tú vas a recibir un convidado ilustre en tu casa, e você sabe que ele vai chegar, un invitado ilustre en tu casa y tú sabes que él va a llegar, você já preparou a casa, tú ya preparaste la casa, já perfumou a casa, ya perfumaste la casa, e a hora que ele toca a campainha, y a la hora que él toca el timbre, se você está lendo um livro, si tú estás leyendo algún libro, você não vai gritar para ele assim, tú no le vas a gritar así, entre aí, fique à vontade. entra, es tu casa, Você vai fechar o seu livro, sino que tú vas a cerrar tu libro, vai até a porta, vas hasta la vai puerta, abrir a porta vas a abrir la para puerta receber o seu convidado ilustre, para recibir a tu ilustre invitado, aquele que você aguarda. aquel que tú esperabas. Isso foi o que o nosso Senhor Jesus fez. Eso fue lo que nuestro Señor Jesús hizo. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Cuando Esteban estaba siendo apedreado, o nosso Senhor Jesus se levanta do seu trono, nuestro Señor Jesús se levanta de su trono, abre as portas abre las puertas e revela sua face a Estevão. y revela su rostro a Esteban. Então Estevão diz, eu vejo os céus abertos Entonces Esteban dice, veo los cielos abiertos e o Filho do Homem de pé, y al Hijo del Hombre en pie, à destra de Deus. a la diestra de Dios. Ora, irmãos, por que estamos citando essas coisas? Oh, hermanos, ¿por qué estamos citando estas cosas? Quem estava ali? ¿Quién estaba allí? Vamos ver o verso 58. Vamos a ver el verso 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aqui nós temos a primeira menção de Saulo nas Escrituras do Novo Testamento. Aquí tenemos la primera mención de Saulo en las escrituras del Nuevo Testamento. Apenas um jovem. Apenas un joven. Um jovem chamado Saulo. Un joven llamado Saulo. Mas o que ele está vendo? Pero ¿qué es lo que él estaba viendo? Preste atenção. Ponga atención. Por isso, quando nós lemos o livro de Romanos, Por eso cuando leemos el libro de Romanos, nós vamos ver ele escrevendo. le vamos a ver escribiendo. Paulo,
Pablo, escravo de Jesus Cristo, esclavo de Jesucristo, chamado para ser apóstolo llamado para ser un apóstol e separado para o evangelho de Deus. y separado para el Evangelio de Dios. Que versículo maravilhoso. Qué versículo maravilloso. Qual foi a primeira experiência do jovem chamado Saulo? ¿Cuál fue la primera experiencia de este joven llamado Saulo? Escute com atenção. Escucha con atención. Esse jovem fariseu, Este joven fariseo, hebreu de hebreus, hebreo de hebreos, quanto à justiça que havia na lei, ele era irrepreensível. en cuanto a la lei, a la justicia que había en la lei, él era irreprensible. Ele foi para os pés de Gamaliel com 12 anos de idade. Él fue a los pies de Gamaliel con 12 años de edad. Gamaliel é chamado de a formosura da lei entre os judeus. Gamaliel era llamado la hermosura de la lei entre los judíos. Ali Saulo cresceu. Allí Saulo creció. Ali Saulo aprendeu. Allí Saulo aprendió. Ele conhecia porções enormes das escrituras de cor Él conocía porciones enormes de la escritura de memoria e perseguia a igreja de Deus y perseguía a la iglesia de Dios por causa de seu zelo religioso. a causa de su celo religioso. Como pode aquele homem que foi crucificado? ¿Cómo puede aquel hombre que fue crucificado? Maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. Maldito todo aquel que sea colgado en un madero. E essa seita chamada os cristãos ou povo do caminho, Y esta secta llamada los cristianos o el pueblo de camino, dizem que esse que foi pendurado no madeiro maldito dicen que aquel que fue colgado en este madero maldito é o Messias. es el Mesías. Isso não pode ser. Eso no puede ser. Esse povo precisa ser exterminado. Ese pueblo necesita ser exterminado. E esse era Saulo. Y ese era Saulo. Mas antes que ele tomasse essa atitude, Pero antes que él tomase esta actitud, registrada no capítulo 9 do livro de Atos, registrada en el capítulo 9 del libro de o Hechos, que o Senhor Jesus preparou para Saulo? ¿qué es lo que el Señor Jesús preparó para Saulo? Ele viu o martírio de Estevão. Él vio el martirio de Esteban. E o que aconteceu nesse martírio? ¿Y qué es lo que aconteció en este martirio? Céus abertos, Cielos o abiertos, testemunho de Estevão, el testimonio de Esteban, depois de uma mensagem maravilhosa. después de un mensaje maravilloso. Saulo conhecia tão bem as Escrituras Saulo conocía tan bien las e escrituras ele nunca havia ouvido ninguém pregar dessa y él maneira. nunca había escuchado a nadie predicar de esta manera, Começar com Abraão comenzando con e Abraham terminar com Isaías, y terminando con Isaías, falando sobre a casa de Deus. hablando sobre la casa de Dios. Aquilo impactou de tal forma Saulo Aquello impactó de tal manera a que Saulo nunca mais ele pôde esquecer de Estevão. que él nunca más pudo olvidar a Esteban. Será que nós temos uma comprovação disso? ¿Será que nosotros tenemos alguna comprobación de esto? Abra, por favor, sua Bíblia em Atos, capítulo 22. Abra por favor su Biblia en Hechos, capítulo 22. Veja esse verso interessante. ¿Ves este verso interesante? Paulo está dando seu testemunho nessa ocasião. Pablo está dando su testimonio en esta ocasión. Atos 22, versículo 17. Hechos 22, versículo 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me êxtase. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. E eu vi aquele que falava comigo. Y le vi que me decía, Apressa-te e sai logo de Jerusalém. date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Vamos ao verso 19. Vamos al verso 19. Eu disse: Yo dije, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Agora preste atenção no verso 20. Ahora ponga atención en el versículo 20. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Você viu o que está acontecendo aqui? ¿Usted vio lo que estaba aconteciendo aquí? Saulo nunca pôde esquecer de Estevão. Pablo nunca pudo olvidarse de Esteban Por dois motivos. por dos razones. Ele nunca ouviu ninguém pregar assim. Él nunca escuchó a nadie predicar así. E ele nunca viu ninguém morrer assim. Y él nunca vio a nadie morir así. Por isso ele chama Estevão de o teu mártir. Es por eso que él llama a Esteban de tu testigo o tu mártir. Você sabe que essa palavra para testemunha no original é mártir. Usted sabe que esta palabra para testigo en el original es mártir. Veja como Paulo chama Estevão. Mire cómo Pablo llama a Esteban, O teu mártir. tu mártir. Essa é uma expressão honrosa para Estevão. Esta es una expresión de honra a Esteban. De tal forma o coração de Saulo foi marcado por essa El experiência. corazón de Saulo fue de tal manera marcado por esa experiencia. Então nós temos aí os céus abertos para Estevão. Entonces tenemos allí cielos abiertos para Esteban.
E ainda no livro de Atos nós temos mais uma vez os céus abertos. Y en el libro de Hechos tenemos una vez más cielos abiertos. Apenas para que você tenha então uma panorâmica aí. Solo para que ustedes tengan una panorámica. E está no capítulo 10 do livro de Y Atos, está en el capítulo 10 del libro de Hechos. que nós não vamos entrar em detalhes. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Pedro está orando em um eirado, uma parte superior de uma casa. Pedro está orando en un techado, en una azotea, Um aposento superior. un aposento superior. E ele tem um êxtase. Y él entra en un éxtasis. E então, nesse êxtase, Y entonces en este éxtasis, Lucas registra que os céus se abriram. Lucas registra que los cielos se abrieron. E Pedro tem aquela visão daquele lençol que descia amarrado, preso pelas 4 pontas. Y Pedro tiene esta visión del lienzo que desciende sobre las 4 puntas, Cheio de animais imundos. lleno de animales O inmundos. que o Senhor queria ensinar para Pedro? ¿Qué es lo que el Señor quería enseñar a Pedro? Você conhece o relato. Usted conoce el relato. O Senhor está falando sobre a igreja gentia. El Señor está hablando sobre la iglesia gentil. Que a igreja não era um assunto apenas de judeus, Que la iglesia no era un asunto solo de judíos, mas a inclusão dos gentios na igreja de Deus. sino la inclusión de los gentiles en la iglesia de O que Dios. nós estamos vendo nessas duas cenas dos céus abertos? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en estas dos escenas de cielos abiertos? Preste atenção. Ponga atención. Na primeira cena, Atos 7, En la primera escena, Hechos 7, o céu se abriu el cielo se abrió e Estevão viu o Senhor Jesus. y Esteban vio al Señor Jesús. Na cena do capítulo 10, En la escena del capítulo 10, de novo, os céus se abriram. los cielos se abrieron de nuevo Pedro vê a igreja. y Pedro ve la iglesia. Por isso Paulo diz assim em Efésios 5: Por eso Pablo dice así en Efesios 5. Grande é este mistério, Grande es este misterio. mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Mas digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Em Atos 7 temos uma visão de Cristo, En Hechos 7 tenemos una visión de Cristo, céus abertos. cielos abiertos. E em Atos 10 temos uma visão da igreja, En Hechos 10 tenemos una visión de la iglesia, céus abertos para Pedro. cielos abiertos para Pedro. Duas cenas importantíssimas Dos escenas importantísimas dentro do livro de Atos. dentro del libro de Hechos. Então nós temos Atos capítulo 9. Entonces tenemos Hechos capítulo 9. Vá acompanhando, por favor. Nos va siguiendo, por favor. Primeira palavra desse capítulo é Saulo. La primera palabra de este capítulo es Saulo. Depois da morte de Estevão, Después de la muerte de Esteban, o coração de Saulo se torna ainda mais opositor. el corazón de Saulo se vuelve aún más opositor. Mas isso é muito interessante. Pero esto es muy interesante. Ele passa a perseguir a igreja de Deus ferozmente. Él pasa a perseguir a la iglesia ferozmente. Depois que ele foi impactado com o testemunho de Estevão. Después que él fue impactado por el testimonio de Esteban. Isso prova o quanto Estevão impactou Paulo. Y eso muestra cuánto Esteban impactó a Pablo. Então aí está Saulo respirando ameaças contra os discípulos do Senhor. Entonces ahí está Saulo respirando amenazas contra los discípulos del Então Señor. temos um relato da conversão de Saulo. Entonces tenemos el relato de la conversión de Pablo. Também não vamos entrar nesses detalhes. Tampoco vamos a entrar en esos detalles. Você sabe que ele tem dois aspectos principais. Ustedes saben que tiene dos aspectos principales. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Yo soy Jesús a quien tú persigas. Paulo viu que Jesus é Jeová encarnado. Pablo vio que el Señor Jesús era Jehová encarnado. O Jesus de Nazaré. El Jesús de Nazaret. Aquele que foi pendurado no madeiro maldito. Aquel que fue colgado en un madero maldito. É Jeová encarnado. Es Jehová encarnado. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. E então Paulo viu algo em germen inicial a respeito da igreja. Entonces Pablo vio algo inicial respecto a la iglesia. Claro, Claro, ele estava tocando nos discípulos do Senhor. él estaba tocando a los discípulos del Señor. E o Senhor disse que ele estava perseguindo a Jesus mesmo. Y el Señor dice que él estaba persiguiendo a Jesús mismo. Então isso, Atos capítulo 9. Entonces eso es Hechos capítulo 9. Então vamos a Atos capítulo 11. Y ahora vamos a Hechos capítulo 11. Vamos diretamente ao versículo 25. Vamos directamente al versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Y partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Mais uma vez temos a menção de Saulo aqui. Una vez más tenemos la mención de Saulo aquí. O que aconteceu até aqui? ¿Qué es lo que aconteció hasta aquí? Saulo foi encontrado pelo Senhor na estrada de Damasco. Saulo fue encontrado por el Señor en la entrada camino a Damasco. Ficou cego durante 3 dias. Quedó ciego por 3 días. Não comeu, não bebeu. No comió ni bebió. 3 dias, preste atenção. Ponga atención, 3 días. 3 na Bíblia
fala, além de outras coisas, 3 en la Biblia habla, además de otras cosas, de morte e ressurreição. de muerte y resurrección. 3 dias sem ver, 3 días sin ver, sem comer nem beber. sin comer ni beber. Ali iniciou-se na vida de Saulo Allí comenzó en la vida de o Pablo que nosso querido irmão nos lembrou na primeira sessão. lo que nuestro querido hermano nos recordó en la primera sesión. A primeira fase de 11 anos. La primera fase de 11 años. Agora, o que Saulo estava fazendo nessa primeira fase de 11 anos? Ahora, ¿qué es lo que Pablo estaba haciendo en esta primera fase de 11 Acho años? que aqui está o aspecto mais importante. Creo que aquí está el asunto más importante. Se quisermos saber onde ele estava, Si queremos saber dónde él estaba, 3 anos na Arábia 3 años en Arabia e provavelmente 8 anos em Tarso. y probablemente 8 años en Tarso. Porque aqui em Atos 11:25 Porque aquí en Hechos 11:25 é dito que Barnabé foi para Tarso Não sei à de- procura de Saulo. nos he dicho que Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Então, provavelmente 8 anos em Tarso. Entonces probablemente 8 años en Tarso. Lembre-se daquela primeira fase de 11 anos que nosso irmão repartiu conosco. Recuerde, de esa primera fase de 11 años que nuestro hermano compartió con nosotros. Agora então, o que é mais importante aí? Entonces ahora, lo que es más O importante ahí, que Saulo estava fazendo? ¿qué es lo que Saulo estaba haciendo? Eu gostaria de definir aos irmãos com uma palavra: Me gustaría definirlo a los hermanos con una palabra. releitura. Relectura. Releitura. Relectura. Ele estava tomando o seu Velho Testamento, a única Bíblia da época, Él estaba tomando su Antiguo Testamento, la única Biblia de la época. 39 livros, 39 libros. e ele estava fazendo uma releitura. Y le estaba haciendo una relectura. Agora ele está vendo Cristo, Ahora él está viendo a Cristo. praticamente em cada página das Escrituras. Prácticamente en cada página de las Escrituras. Por isso, irmãos, quando ele escreve as suas 13 epístolas, Por eso, hermanos, cuando él escribe sus 13 epístolas, ele enche as suas epístolas com os textos do Velho Testamento. él llena sus epístolas con textos del Antiguo Testamento. Ele vai mostrar Cristo no maná, Él va a mostrar a Cristo en el maná, Cristo na rocha, Cristo en la roca, Cristo em Abraão, Cristo en Abraham, Cristo em Isaac, Cristo en Isaac, Cristo nas alianças da promessa, Cristo en las alianzas de la promesa, Cristo na jornada com o povo em 1 Coríntios 10. Cristo en la jornada del pueblo en 1 Corintios 10. Cristo, Cristo e Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Por causa da visão gloriosa de Damasco, A causa de la visión gloriosa en Damasco, aquele que achava que tudo via, aquel que creía que lo veía todo, descobriu que nada via, descubrió que no veía nada, ficou cego por 3 quedó dias. ciego por 3 días. Mas agora ele tem 11 anos de silêncio. Pero ahora él tiene 11 años de silencio E ele conhece as Escrituras. y él conoce las Escrituras, Mas não conhecia o Cristo das Escrituras. pero no conocía al Cristo de las Escrituras. Agora ele conhece o Cristo das Escrituras. Ahora él conoce al Cristo de las Escrituras. Então as Escrituras se abrem para Saulo. Y entonces las Escrituras se abren para Saulo. Porque Cristo é a chave que abre todas as Escrituras. Porque Cristo es la llave que abre todas las Escrituras. Saulo conhecia as Escrituras, Saulo conocía las Escrituras, mas Saulo não tinha a chave. pero Saulo no tenía la llave Até que ele foi encontrado naquela estrada de hasta Damasco. que él fue encontrado en aquella camino a Damasco. Então agora ele faz uma releitura. Y entonces ahora él hace una relectura. É isso que temos esses 11 anos de silêncio. Y es eso lo que tenemos en estos 11 años de silencio. Depois Saulo é visto então em Tarso Después Pablo es visto entonces en Tarso e Barnabé vai à procura dele, conforme lemos aqui. y Pablo y Bernabé lo va a buscar conforme a lo que leemos aquí. Os cristãos são dispersos de Jerusalém por causa da perseguição Los cristianos fueron dispersos de Jerusalén a causa de la persecución e eles vão pregar nessas regiões descritas aqui. y ellos van a predicar en estas regiones descritas aquí, No verso 19, en el verso 19, Fenícia, Chipre e Antioquia. Fenicia, Chipre y Antioquía. E alguns deles eram de Chipre e de Cirene, Y algunos de ellos que eran de Chipre y de Cirene foram até Antioquia e falavam aos gregos do evangelho. fueron hasta Antioquía y hablaban a los griegos. Verso 21 diz que a mão do Senhor estava com eles. Verso 21 dice que la mano del Señor estaba con ellos. Queria que você notasse essa frase na sua Bíblia, verso 21. Quisiera que notase esta frase en su Biblia, en el versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. Y la mano del Señor estaba con ellos. Quem são esses eles? ¿Quiénes son estos sellos? Não sabemos. No sabemos.
são irmãos, son hermanos, são cristãos anônimos. son cristianos anónimos. Eles foram dispersos por causa da perseguição. Ellos fueron dispersos a causa de la E persecución. eles foram muito ousados, Y ellos fueron muy osados. porque eles pregaram o evangelho em outras terras. Porque ellos predicaron el evangelio en otras tierras. Nós nem sabemos quem eles são, Ni siquiera sabemos quiénes son. mas uma coisa é certa: Pero una cosa es cierta, os seus nomes estão arrolados nos céus. que sus nombres están enrolados, inscritos en los cielos. E por meio deles, Y por medio de ellos, o evangelho chegou até essas regiões. el evangelio llegó a todas esas regiones. E então a igreja de Jerusalém como que levantou as orelhas. Entonces como que la iglesia en Jerusalén levantó sus orejas. O que está acontecendo? ¿Qué es lo que está aconteciendo? As promessas de Deus para nós Las promesas de Dios para nosotros estão sendo levadas aos gentios. están siendo llevadas a los gentiles. Será que eles têm algum direito nessas promessas? ¿Será que ellos tienen algún derecho en esas promesas? O que significa isso? ¿Qué significa eso? Então o que eles fizeram? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Enviaram um homem de confiança Enviaron un hombre de confianza chamado Barnabé, llamado Bernabé, o filho da consolação. el hijo de consolación, Homem cheio do Espírito Santo e de fé. un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. E saiu como que um representante da igreja em Jerusalém. Y salió como un representante de la iglesia en Jerusalén. E foi ver o que estava acontecendo em Antioquia. Y fue a ver qué es lo que estaba pasando en Que Antioquía. coisa maravilhosa, amados irmãos. Qué maravilloso, hermanos. Porque quando Barnabé chega naquela cidade, Porque cuando Bernabé llega a esa ciudad, ele fica maravilhado. él queda maravillado. O texto descreve assim, El texto lo describe así. verso 23. Versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Porque era un varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Uma grande multidão se agregou ao Senhor. Una gran multitud se agregó al Señor. Foi isso que Barnabé viu ali. Fue eso lo que Bernabé vio allí. Sabe o que passou pela sua cabeça? ¿Sabe lo que pasó por su cabeza? Podemos ousar interpretá-lo assim. Podemos osar interpretar así. Esta obra Esta obra do Senhor aqui, esta obra del Señor aquí, essa obra do Espírito Santo aqui em Antioquia, esta obra del Espíritu Santo aquí en é Antioquía muito maior do que eu posso cooperar. es mucho mayor de lo que yo puedo cooperar. Muito maior do que minhas capacidades. Es mucho mayor que mis capacidades. Então Barnabé se lembra de alguém. Entonces Bernabé se acuerda de alguien. Ele se lembra de Saulo. Él se acuerda de Saulo. Quando foi que Barnabé conheceu Saulo? ¿Cuándo fue que Bernabé conoció a Saulo? Logo depois da experiência na estrada de Damasco. Luego de la experiencia camino a Damasco. Quando Saulo entra cego em Damasco, Cuando Saulo entra ciego en Damasco depois é descido por aquele cesto pelas muralhas, y es descendido en aquel cesto por las murallas, escapando daqueles que queriam matá-lo ali em Damasco, escapando de aquellos que querían matarlo allí en Damasco, ele vai para Jerusalém. él va a Jerusalén. E os apóstolos olham para ele com todo o cuidado, Y los apóstoles lo miran con mucho cuidado, porque ele é o perseguidor dos cristãos. porque él es un perseguidor de los cristianos. Mas Barnabé se uniu a Saulo. Pero Bernabé se unió a Saulo. Então ali começou esse companheirismo espiritual. Y entonces allí comenzó ese compañerismo espiritual. Barnabé se uniu a Saulo. Bernabé se unió a Saulo. Mas então Saulo se despede de Barnabé Pero entonces Saulo se despide de e Bernabé vai para as regiões da Arábia y va a las regiones de e Arabia volta para sua cidade natal, y vuelve a su ciudad natal, Tarso. Tarso. Isso são 11 anos. Y esos son 11 Mas años. veja que coisa maravilhosa. Pero miren qué cosa maravillosa. 11 anos depois, 11 años después, Barnabé se lembra de Saulo Bernabé se acuerda de e Saulo vai para Tarso y va a Tarso à procura de Saulo. a buscar a Saulo. Muito interessante. Muy interesante. Como Barnabé podia saber ¿Cómo Bernabé podía saber que Saulo poderia cooperar nessa obra? que Saulo podía cooperar en De esa obra? alguma maneira, De alguna manera. o Espírito Santo dirigiu a El Barnabé Espíritu Santo dirigió a Bernabé para que procurasse Saulo. para que buscase a E Saulo. sabe qual foi o resultado disso? ¿Y sabe cuál fue el resultado de eso? Veja o verso 26. Ve el versículo 26. Tendo Barnabé encontrado a Saulo, levou-o para Antioquia. 26. Sí. Habiendo Bernabé encontrado a Saulo, lo llevó a Antioquía. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Então aí está Saulo.
Entonces allí está Saulo. Os 11 anos de silêncio terminaram. Los 11 años de silencio terminaron. E agora um ministério tão frutífero. Y ahora un ministerio tan fructífero. Mais 11 anos, como On- nosso irmão já nos lembrou. 11 años más, como nuestro hermano nos O que recordó. Paulo fez nessa segunda fase de 11 anos? ¿Qué es lo que Pablo hizo en esta segunda fase de 11 años? 3 longas viagens missionárias. 3 largos viajes misioneros. Podemos chamar a primeira fase de fase oculta Podemos llamar la primera fase de fase oculta ou releitura, o relectura, considerando considerando 11 anos. 11 años. E os 11 anos seguintes, Y los 11 años siguientes, pregando. predicando. Pregando é a palavra-chave. Predicando la palabra clave. 3 viagens missionárias. 3 viajes misioneros. Muitas igrejas estabelecidas. Muchas iglesias E establecidas. temos depois a última fase de 11 anos. Y tenemos finalmente la última etapa de 11 años. Qual palavra usaríamos aqui? ¿Cuál palabra usaríamos aquí? Derramando-se. Derramándose. Agora Paulo está no inverno da sua vida. Ahora Pablo está en el invierno de su vida. Viveu uma vida tão íntima com o Senhor. Vivió una vida tan íntima con el Señor. Foi tão usado pelo Senhor. Fue tan usado por el Señor. Mas agora ele está no inverno da sua vida. Pero ahora está en el invierno de su vida. Ah, irmãos, nós não vamos entrar nesses detalhes aqui. Hermano, no vamos a entrar en esos detalles aquí. Porque essa fase é tão apaixonante Porque esta fase es tan que apasionante nós somos tentados a nos deter aqui. que somos tentados a detenernos aquí. O inverno da vida de Paulo. El invierno de la vida de Como Pablo. ele conheceu o Senhor. ¿Cómo él conoció al O Señor? que havia no coração dele. ¿Qué es lo que había en el corazón de él? Lembre-se, é o homem que escreve Romanos. Recuerde, es el hombre que escribe Romanos. Esse maravilhoso teólogo, Ese maravilloso teólogo, cheio de sabedoria, lleno de sabiduría, cheio de visão espiritual, lleno de visión espiritual, mas cheio, sobretudo, do caráter do seu Senhor. pero sobre todo lleno del carácter de su Señor. Quando ele está na sua última prisão, Cuando él está en su última prisión, ele foi preso em Roma a primeira vez. él fue preso en Roma la primera Ele vez, foi preso em Cesareia a segunda vez. fue preso en Cesarea la segunda E vez, finalmente foi preso em Roma a terceira vez. y finalmente fue preso en Roma la tercera vez. 3 prisões. 3 prisiones. Agora ele está num cárcere subterrâneo. Ahora está en una cárcel subterránea, Uma masmorra fria, en una mazmorra fría, cheia de ratos enormes. llena de ratas enormes. Essa prisão era chamada, ainda é chamada em Roma de O Sepulcro. Esta prisión aún es llamada en Roma de El Sepulcro. Lá estava Paulo. Allí estaba Pablo. Alguns prisioneiros que eram lançados ali Algunos prisioneros que eran lanzados allí não precisavam ser executados. no necesitaban ser ejecutados. Alguns condenados à morte. Algunos condenados a Porque muerte. antes de serem executados, Porque antes de ser ejecutados, eles eram devorados por ratos. ellos eran devorados por ratas. Lá estava Paulo. Allí estaba Pablo. E sabe o que ele diz na sua última carta? ¿Y saben lo que él dice en su última carta? Todos da Ásia me abandonaram. Todos los de Asia me han abandonado. Mas sabe o que ele tem a dizer? Pero ¿saben lo que él tenía que decir? Nenhuma cobrança. Ni una deuda. O que ele diz? ¿Qué es lo que él dice? Que isto não lhe seja posto em conta. Que esto no les sea tomado en cuenta. No inverno da sua vida, En el invierno de su vida, Paulo, que havia servido a tantos irmãos, Pablo, que había servido a tantos hermanos, entregue a sua vida pelo Senhor que entregó su vida al Señor, e pela obra do Senhor. por el Señor y por la obra Agora del está Señor. solitário em uma prisão. Ahora está solo en una prisión E somente Lucas está comigo. y solo Lucas está conmigo. Mas o que ele tem a dizer então? Pero entonces, ¿qué es lo que él tenía que decir? Que isto não lhe seja posto em conta. Que esto no les sea tomado en cuenta. Sabe o que Paulo sabia no final de sua vida? ¿Sabe lo que Pablo sabía al final de su vida? Como nós falamos, ele é um evangelho ambulante, Como sabemos, él es un evangelio ambulante, cheio do Espírito de Cristo. lleno del Espíritu de Cristo. Qualquer um que se identificasse com Paulo na prisão Cualquiera que se identificase con Pablo en la prisión correria o risco de ser morto. correría el riesgo de ser muerto. Paulo sabia disso. Pablo sabía eso. Se os irmãos não o procuravam naquela masmorra, Si los hermanos no lo buscaban en esa mazmorra, talvez tivesse um motivo. tal vez tuviesen un motivo. Eles não queriam se identificar com Paulo, Ellos no querían identificarse con Pablo, porque eles poderiam pagar com a própria vida. porque ellos podían pagar con su propia vida. Porque Paulo era um criminoso condenado pelo Império Romano. Porque Pablo era un criminal condenado por el Imperio Romano. Então lá ele estava só. Entonces allí él estaba solo. E ele pede ao Senhor Y él pide al Señor que esse fato dos irmãos não o terem procurado para assisti-lo que ese hecho que los hermanos no lo hayan buscado para asistirlo não lhe seja posto em conta. no les sea tomado en cuenta. Caráter de Cristo El carácter de Cristo na vida desse servo. en la vida de este siervo. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, aqui já estamos terminando essa sessão inicial.
Estamos ya terminando esta sesión inicial. Quando chegamos em Atos 13, Cuando llegamos a Hechos 13, damos então aqui um passo mais. demos un paso más entonces. Lá está Saulo em Antioquia, Allí está Saulo en Antioquía, Antioquia da Síria, Antioquía de Siria, um centro da obra de Deus nos primórdios da igreja. un centro de la obra de Dios en los comienzos de la iglesia. São citados 5 nomes de profetas e mestres naquela assembleia. Son citados 5 nombres De de profetas, profetas e y mestres. maestros, E ali estava Barnabé e Saulo, y ahí estaba Bernabé y Saulo, no versículo 2 de Atos en 13. el versículo 2 de Hechos E 13. ali iniciam então as 3 viagens Y missionárias. comienzan allí entonces los 3 viajes misioneros. E nós vamos concluir com um texto que nosso querido irmão também usou na primeira sessão. Y vamos a concluir entonces con un texto que nuestro querido hermano también ocupó en la primera sesión. Atos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Para que tenhamos um pouco mais de entendimento sobre esse Paulo, escravo de Cristo. Para que tengamos un poco más de entendimiento sobre este Pablo, esclavo de Jesucristo. Esse que chama o evangelho de meu evangelho. Este que habla del evangelio como mi evangelio. E lembre-se que para ele essas palavras são intercambiáveis. Y recuerde que para él esas palabras son intercambiables. Quando Paulo fala meu evangelho, Cuando Pablo habla mi evangelio, ele está falando meu Cristo, él está hablando mi Cristo, meu Cristo, mi Cristo, meu evangelho. mi evangelio. Então, no capítulo 19, Entonces en el capítulo 19 é dito que Paulo ficou nessa escola de Tirano durante 2 anos, nos es dicho que Pablo que se quedó en esta escuela de Tirano durante 2 años. versículo 10. Versículo 10. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Por la mano de Pablo Dios hacía milagros extraordinarios. Esses lenços e aventais que já foram citados aqui, Estos paños y delantales que ya fueron citados aquí, um detalhe sobre eles. un detalle sobre ellos. Por que Paulo tinha lenços e aventais? ¿Por qué es que Pablo tenía lienzos y delantales? Para que eles eram usados? ¿Para qué eran usados? Para que serve um lenço? ¿Para qué sirve un paño? Não serve para outra coisa. Não serve para outra coisa, No sirve para otra cosa, senão para limpar o suor. sino para limpiar el sudor. Para que servem esses aventais? ¿Para qué sirven los delantales? Paulo trabalhava em fabricar tendas ou carpas Pablo trabajaba fabricando tiendas o carpas de couro, de couro de animal. cuero de animal. Na região de Tarso havia muito rebanho de ovelhas. En la región de Tarso había muchos rebaños de ovejas. Provavelmente o pai de Saulo tinha esse ofício. Probablemente el padre de Pablo tenía ese E oficio. Saulo aprendeu esse ofício com seu pai. Y Pablo aprendió ese oficio con su padre. Fabricar tendas de couro de animais. Fabricar tiendas de cuero de animales. Então, ele usava os lenços e os aventais para o seu trabalho. Entonces él usaba los paños y los delantales para su trabajo. Ele vai dizer assim: estas mãos me serviram para o trabalho, para o meu suprimento e para os que estavam comigo. Él va a decir, estas manos me sirvieron para mi trabajo, para mi sustento y para los que estaban conmigo. Ele fazia um trabalho manual. Él hacía un trabajo manual. Era o seu trabalho cotidiano, seu trabalho comum. Era su trabajo cotidiano, su trabajo común. E aqui então gostaria de chamar a atenção desse ponto para nós concluirmos. Y entonces me gustaría llamar la atención a este punto para concluir. Preste atenção, querido irmão. Ponga atención, querido hermano. Esse grande Paulo, Este gran Pablo, esse escravo do Senhor Jesus, este esclavo del Señor esse Jesús, servo maravilhoso, este siervo maravilloso, esse grande teólogo, este gran teólogo, humanamente falando, o maior servo de Deus que já pisou essa terra, humanamente hablando, el mayor siervo de Dios que ya pisó esta tierra, excluindo, é óbvio, o nosso Senhor Jesus. excluyendo obviamente a nuestro Señor Jesús. Esse homem foi Paulo, sem dúvida nenhuma. Este hombre sin duda alguna fue Pablo. Enquanto ele realizava o seu trabalho comum, Cuando él realizaba su trabajo o común, que acontecia? ¿qué es lo que acontecía? Algo das virtudes, Algo de las virtudes, algo da glória, algo de la gloria, algo do poder algo del poder de Deus mesmo que de Dios, havia em Paulo, de Dios mismo que había en Pablo, de alguma maneira, de alguna manera, eram como que perpassados eran como que traspasados para aqueles lenços, para aquellos lienzos, para aqueles aventais, para los paños y delantales, que eram então levados para aqueles enfermos e endemoniados. que eran entonces llevados a los enfermos y endemoniados, E os enfermos eram curados y los enfermos eran e os sanados, demônios eram expulsos. y los demonios eran expulsados. Houve um movimento na história da igreja Hubo un movimiento en la historia de la iglesia chamado de avivamento puritano, llamado del avivamiento no puritano, início do século XVII. en los inicios del siglo XVII. Muitas verdades maravilhosas foram trazidas à luz nesse movimento. Muchas verdades preciosas fueron traídas a la luz en ese movimiento. Uma delas, Una de ellas, que esses queridos irmãos enfatizavam sobremaneira, que estos queridos hermanos enfatizaban é o que eles, sobremanera, é o que eles chamavam de a santidade da vida comum. es lo que ellos llamaban la santidad de la vida común.
A nossa vida como cristãos Nuestra vida como cristianos não é bipartida, no es bipartida ou talvez até tripartida. o quizás tripartida. Nós não temos uma vida secular e uma vida sagrada. No tenemos una vida secular y una vida sagrada. Toda a nossa vida diante do Senhor Toda nuestra vida delante del Señor é uma vida sagrada, es una vida sagrada, ou devia ser uma vida sagrada. o debiese ser una vida Assim sagrada. era a vida de Paulo. Así era la vida de Pablo. Quando ele fazia o seu trabalho totalmente comum, Cuando él hacía su trabajo totalmente común, como o engenheiro, o médico, o advogado ou o odontólogo, como ingeniero, médico, abogado o odontólogo, Paulo usava os seus lenços e os seus aventais. Pablo usaba sus paños y delantales. Um trabalho comum. Un trabajo común. Mas qual era o resultado? Pero ¿cuál era el resultado? Maravilhoso, amado. Maravilloso, hermanos. A santidade da vida comum. La santidad de la vida común. Havia glória, não apenas na vida de Paulo, Había gloria no solo en la vida de Pablo, mas havia glória em todo o serviço de Paulo. sino que había gloria en todo el servicio de Pablo. Você percebe isso, querido irmão? ¿Percibe eso, querido hermano? Quando Paulo está pregando o evangelho, Cuando Pablo está predicando el Evangelio, quanta glória há. ¿cuánta gloria hay? Quantas igrejas são estabelecidas? ¿Cuántas iglesias son Mas establecidas? quando Paulo está trabalhando e fazendo tendas, Pero cuando Pablo está trabajando y haciendo tiendas, também quanta glória há. también cuánta gloria hay. Ao ponto de enfermos serem curados Al punto de que los enfermos serán e sanados demônios se retirarem. y demonios serán expulsados. A santidade da vida comum. La santidad de la vida común. Será que isso é verdade com relação a nós? ¿Será que eso es verdad con relación a nosotros? Esse homem, o apóstolo Paulo, Este hombre, el apóstol Pablo, escreveu a metade de todo o nosso Novo Testamento. escribió la mitad de todo nuestro Nuevo São Testamento. 13 livros. Son 13 libros. Que maravilha. ¡Qué maravilla! Quem era esse homem? ¿Quién era este hombre? Nós estamos vendo um pouco dele aí no livro de Atos. Estamos viendo un poco de él aquí en el libro de Hechos. Esse que trabalhava com as próprias mãos. Este que trabajaba con sus propias manos. Quanta virtude havia. Cuánta virtud había. Quanta santidade havia. Cuánta santidad había. Quanta glória havia. Cuánta gloria había. Sabe o que ele escreve aos Filipenses? ¿Sabe qué es lo que él escribe a los filipenses? Eu sei que em nada eu serei envergonhado. Sé que en nada seré avergonzado. Antes Cristo será engrandecido no meu corpo, Antes Cristo será magnificado, engrandecido en mi quer pela cuerpo. vida, quer pela morte. Sea por la vida o sea por la muerte. Porque para mim o viver é Cristo Porque para mí el vivir es e o Cristo morrer é lucro. y el morir es ganancia. Veja que ele não diz, para mim o viver é fazer tendas. Vean que para él no dice, para mí el vivir es hacer tiendas. Para mim viver é ser um médico. Para mí el vivir es ser un médico. Para mim viver é ser um odontólogo. Para mí el vivir es ser un odontólogo, um advogado. un abogado. Para mim viver é Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Por isso, quando lemos esse texto de Atos 19, Por eso cuando leemos este texto en Hechos o que 19, nós encontramos aqui? ¿qué es lo que encontramos aquí? Uma frase para nós concluirmos. Una frase para concluir. Versículo 17. Versículo 17. Chegou este fato ao Atos 19 e 17. Hechos 19, 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, Y esto fue notorio a todos, assim judeus como gregos. que a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Você viu essa frase? ¿Usted vio esa frase? E o nome do Senhor Jesus era magnificado. Y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Como já nos lembrou o nosso querido irmão Rubem, Como ya nos recordó nuestro querido hermano Rubén, me parece também da mesma maneira también me parece de la misma manera, que Paulo nem mesmo sabia que seu lenço e seus aventais eram levados para fora do seu ambiente de trabalho. que Pablo ni siquiera sabía que sus paños y delantales eran llevados fuera de su ambiente de trabajo. E o nome do Senhor Jesus era glorificado. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Então, o versículo que acabamos de citar em Filipenses. Y entonces el versículo que acabamos de citar en Filipenses. Abra, por favor, para concluirmos. Abra por favor para concluir. Filipenses 1, Filipenses 1, verso 19. versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação.
porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. E foi o que aconteceu mesmo com ele, porque aqui ele está preso naquela prisão domiciliar. Y fue lo que aconteció realmente con él, porque él estaba preso en aquella prisión domiciliaria. E dali ele foi liberto. Y de allí fue libertado. Agora olha o que ele diz no verso 20. Ahora miren lo que dice en el versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mim, o viver é Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Então, amados irmãos, Entonces, amados hermanos, mesmo que numa panorâmica muito breve, aunque en una panorámica muy breve, agora nós podemos saber quem é o autor de Romanos. ahora podemos saber quién es el autor de Romanos. Paulo, o escravo de Jesus Cristo. Pablo, el esclavo de Jesucristo. Quanta clareza espiritual, Cuánta claridad espiritual, quanta sabedoria, cuánta sabiduría, quanta visão, cuánta visión, quanto do caráter de Cristo, cuánto del carácter de Cristo, quanto amor, cuánto amor, quanta glória, cuánta gloria, quanta virtude. cuánta virtud. Esse é Paulo, o escravo de Jesus Ese es Cristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Que isso seja profundamente inspirador para nós. Que esto sea profundamente inspirador para Porque nosotros. cada de nós foi chamado para ser também um vaso. Porque cada uno de nosotros fue llamado también para ser un vaso. As mãos do Mestre também já foram colocadas sobre nós. Las manos del Maestro también fueron colocadas sobre nosotros. E o que Ele quer fazer de nós? ¿Y qué es lo que Él quiere hacer de nosotros? Vasos dessa maneira. Vasos de esta manera. Paulo diz que ele foi feito modelo. Pablo dice que Él fue hecho un modelo. Modelo para todos os que hão de crer nele, no Senhor. Un modelo para todos los que habían de creer en Él, en el Señor. Modelo, Un modelo, tipo. un tipo. Ele está dizendo isso mesmo que o Senhor fez e tem feito em mim. Él está diciendo esto que el Señor mismo hizo y está haciendo en mí. É o que ele tem a fazer e deseja fazer em todos os que creem nele. Es lo que Él está haciendo e intenta hacer en todos los que creen en Él. Então, muito mais do que estudar a Epístola aos Romanos, Entonces, mucho más que estudiar la epístola a los romanos. que o Senhor possa usar essa epístola Que el Señor puede usar esta para epístola inspirar profundamente os nossos corações. para inspirar profundamente nuestros corazones. E amados irmãos, Y amados hermanos, esse livro, a Epístola aos Romanos, este libro, la epístola a los romanos, iniciaremos então o estudo específico dele à tarde. e iniciaremos el estudio específico de esta epístola en la tarde. Ele foi usado como um ponto de virada na vida de muitos dos servos do Senhor. Este libro fue usado como un punto de inflexión en la vida de muchos siervos del Señor Jesús. Talvez Lutero seja o mais conhecido só por causa da história, Quizá Lutero sea el más conocido solo a causa de la historia, mas há muitos outros mais que nós vamos citar. pero hay muchos más que vamos a citar. Qual foi o impacto do livro de Romanos na vida deles? ¿Cuál fue el impacto de la vida del libro de Romanos en E la vida de assim, se o ellos? Senhor permitir, nas outras sessões, Y así, si el Señor permitiese en las otras sesiones, vamos examinar a epístola por sessão e não por capítulo, vamos a examinar la epístola por sesión y no por capítulo, para que tenhamos uma clareza sobre o conteúdo de cada sessão, para que tengamos una claridad sobre el contenido de cada sessão. de cada sesión. Não há nenhum outro lugar que Paulo tenha colocado o evangelho de modo tão ordenado como em Romanos. No hay ningún lugar donde Pablo haya puesto el Evangelio de una forma tan ordenada como en Romanos. Progresso de doutrina, Un progreso de doctrina, progresso de revelação. un progreso de revelación. Ele vai da graça Él va de la gracia à glória. a la gloria. Esse é o evangelho de Paulo. Es el Evangelio de Pablo. Da graça à glória. De la gracia a la gloria. Esse é o evangelho de Paulo em Romanos. Es el Evangelio de Pablo en Romanos. Então vamos concluir aqui. Entonces vamos a terminar aquí. Vamos orar ao Senhor. Vamos a orar al Señor. Querido Pai Celestial, te somos tão agradecidos Querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos porque por meio de teu Filho, porque por medio de tu Hijo, tu mesmo puseste tuas mãos em nossas vidas. tú mismo pusiste tus manos en nuestras vidas. Nós te suplicamos que nesses dias, neste final de semana, Te suplicamos que en estos días, en este fin de semana, por tua graça, que tua palavra seja abundantemente derramada nos nossos corações. por tu gracia, que tu palabra sea abundantemente derramada en nuestros corazones. Que tenhamos mais do que um encontro com as Escrituras, Que tengamos más que un encuentro con las Escrituras, mas um encontro com o Cristo das Escrituras. sino un encuentro con el Cristo de las Escrituras. Pela tua misericórdia, fala aos nossos corações. Por tu misericordia, abra nuestros corazones. Usa tua palavra em nós. Usa tu palabra en nosotros. Molda os nossos corações. Molda nuestros corazones. Toca as nossas afeições. Toca nuestros afectos.
perfectos. Renova-nos diante de ti. Renuévanos delante de ti. Ilumina-nos com a tua verdade. Ilumínanos con tu verdad. Envia a tua luz e a tua verdade, Envía tu luz y tu verdad para que nos guiem e nos levem ao teu santo monte. para que nos guíen y nos lleven a tu santo monte. Assim oramos em teu precioso nome. Así oramos en tu precioso nombre. Amém. Amén.